Há alguns meses atrás lançamos a Primeira Arte, uma trilogia inédita sobre os impactos da música na nossa vida e na nossa sociedade. O filme foi um sucesso e já conta com mais de 2 milhões de espectadores. Agora, chegou o momento de anunciarmos o nosso próximo filme, sobre uma outra arte que está presente cotidianamente em nossas vidas. Você vai entender o poder e o impacto que o cinema tem em nossa sociedade. Os filmes nos trazem reflexões que muitas vezes a escola não consegue prover. Não são apenas mensagens, mas imagens e cenas que lembramos por toda a nossa vida. Anote na agenda. No dia 25 de outubro, estreia uma nova série original da Brasil Paralelo chamada A Sétima Arte. Vamos revelar 2 fatos não mostrados no Brasil quando o assunto é cinema. Primeiro, vamos apresentar uma tese inédita sobre o cinema e suas camadas de significado. Além disso, mostraremos como a atual geração de filmes vem alterando as grandes tradições, símbolos e histórias por questões ideológicas. Clique no link deste vídeo e faça o seu cadastro para assistir o nosso lançamento de forma gratuita. Faça isso para receber todos os detalhes da nova série e libere um conteúdo especial. O e-book 10 filmes recomendados pela equipe Brasil Paralelo com indicações feitas a dedo pela nossa equipe. Nós contamos com sua participação. Muito obrigado e até breve. Eu recebo hoje no Contraponto alguém que foi um dos alvos preferenciais do noticiário nacional e até internacional nos últimos 2 anos. Visto por parte dos ambientalistas como pessoa estranha às pautas históricas do movimento, ele disse, enquanto ocupou o Ministério do Meio Ambiente, que sua política de preservação ambiental era baseada na preocupação com as pessoas. Ricardo Salles é advogado, graduado em Direito pela Mackenzie, foi secretário estadual de Meio Ambiente de São Paulo e até junho deste ano foi ministro do Meio Ambiente do governo federal. Apesar de seu perfil discreto, ele se envolveu em inúmeras polêmicas e discussões enquanto foi ministro, motivadas por uma característica sua que tanto amigos como inimigos reconhecem sem ressalvas: a sinceridade. Ricardo Salles, é uma satisfação poder conversar com você. Prazer estar com vocês. Ricardo, o noticiário, redes sociais estão repletos de informações sobre seus posicionamentos a respeito do meio ambiente e das críticas que você sofreu. Queria aproveitar que você está aqui, não está vestido de ministro, para entrar um pouquinho na sua vida, enfim, aquilo que nós não conhecemos ainda. Quem é Ricardo Salles, além do ministro que nós já conhecemos? Bom, eu sou um advogado de formação, né, uma família de advogados aqui de São Paulo, e desde 2006, eu e um grupo de amigos fundamos o Movimento Endireita Brasil, há 15 anos atrás, né? Numa época em que ninguém mais praticamente falava em ser de direita. O Lula... Pois é, o que estava em jogo aí na sua cabeça? Nós tínhamos o seguinte sentimento: o Brasil, depois da redemocratização, passou a ser nas universidades, nos órgãos públicos, na imprensa, em vários lugares, dominados pela esquerda. E só pautas de esquerda, como se o Brasil fosse um país monolítico de esquerda. Nós sentimos que havia um espaço, né, faltava representação de grupos que fossem, na política, defensores de uma visão conservadora, do ponto de vista de princípios e comportamento, uma visão politicamente de direita e economicamente liberal, como se o Brasil tivesse se tornado um grande país de esquerda, né? E isso eu estou falando em 2006, 15 anos atrás, na época que o Lula... No final do último mandato do Lula, não é Exato, isso? Lula estava sendo reeleito. Isso, final do primeiro mandato. No final do primeiro mandato. Então, assim, o Lula tinha um índice de popularidade muito alto, e quando nós criamos o movimento Endireita Brasil, muita gente falou assim: mas que direita? Acabou esse negócio de direita.
Falei, ué, mas só tem esquerda, então? O Brasil é um país todo de esquerda. 100% das pessoas acreditam no estatismo, são contra a economia de mercado, são progressistas do ponto de vista comportamental e são de esquerda. Claro que não. Como todos os países do mundo, há espaço para todas as perspectivas, os pontos de vista. Mas não havia representação. Nós tínhamos, à época, vários institutos, grupos liberais, que eram nossos parceiros já amigos há muitos anos, mas que ninguém queria entrar na política. As pessoas queriam mudar o país de fora da política. E nós entendíamos, em 2006, que era necessário entrar na política, para além do que se faz fora, evidentemente é muito importante, mas você, para mudar o país, você tem que entrar na política, tem que entrar no jogo político, tem que dar a cara a tapa, digamos assim, para mudar o cenário. Então, a partir de então, 2006, eu e um grupo de amigos fundamos em Direita Brasil, fui candidato a deputado, defendendo as bandeiras. Eu me lembro que eu fui candidato a deputado a primeira vez. Por qual partido era? Na época era o PFL, né, que depois virou DEM. O meu lema em 2006, 15 anos atrás, muito antes de MBL, vem pra rua, essas coisas nem existiam, era por uma nova direita. Depois, em 2010, eu fui candidato novamente. O lema, o Lula estava tentando eleger a Dilma. E elegeu, né, efetivamente. Nós fizemos uma campanha em 2010, de deputado estadual, o PFL tinha virado o DEM, chega de PT. Imagina o que a gente apanhou da esquerda, né? Chega de PT, é absurdo. Até gente, nossa, colegas de partido dizem, não, esse negócio chega de PT, melhor não, PT é muito forte. Não, chega de PT, chega. Né? E nós antevíamos o que ia acontecer nos anos subsequentes, aparelhamento, corrupção, toda uma destruição de uma base cultural da sociedade. Isso perdura até hoje. Quer dizer, o aparelhamento da máquina pública, depois de 20 anos de esquerda, ele é brutal. O índice de aparelhamento é altíssimo, né, em todas as áreas. Você disse que na época não tinha direita e o pessoal achava que não era necessário, mas eu me lembro que na época a direita era o PSDB. E você foi filiado ao PSDB durante um certo tempo, correto? Não, eu fui do PFL. Aí o PFL virou DEM. Eu trabalhei com o governador do PSDB, com o Geraldo Alckmin, fui secretário particular do governador Geraldo Alckmin nos anos 2013 e 2014. Depois eu fui secretário de Meio Ambiente nos anos 2016 e 2017, do Geraldo Alckmin e PSDB. Mas você vê bem o que é uma sociedade. Tinha tamanha falta de uma representação conservadora, liberal, de direita, que entendia que ser PSDB era de direita. Pois é, o ponto é isso. Pois é, quer dizer, o PSDB não é direita, o PSDB é centro-esquerda. Mas era, dentro da política brasileira, tido como direita, porque a sua contraparte, ou alguns consideravam de direita, erroneamente, a sua contraparte era o PT e o PSOL, enfim, essa turma que é extrema esquerda, bem esquerda, né? Como é que você se posiciona no espectro político e econômico hoje? Mais como conservador, mais como liberal? Ou uma mistura das duas coisas? Eu não gosto muito dos rótulos, porque os rótulos acabam aprisionam, escondendo, né? Aprisionam, exatamente. Mas se eu tivesse que me colocar, tivesse que me rotular, eu dizia, olha, eu sou um conservador liberal, um conservador clássico, liberal na economia, conservador nas questões de princípios, né? Politicamente, acho que existe sim uma contraposição entre direita e esquerda, né? Você dizer, naquela época o pessoal, não, esse negócio de direita acabou, só tem esquerda, então. Então não acabou coisa nenhuma e não deve acabar e não deveria ter acabado e deve continuar. A contraposição de esquerda é a direita, assim como a contraposição de conservador é o progressista e a contraposição de um liberal na economia é o estatista, é o estatizante, é o intervencionista. São espectros distintos, né? Economia, comportamento e política. Perfeito. Eu queria entender como é que foi, já que estamos falando de partidos políticos, você é filiado desde 2003, não é isso? Desde 2005. 2005? Tenho filiação. Você passou por vários partidos, inclusive pelo Novo, do qual você foi expulso. O que aconteceu essa expulsão do Novo aí? Como é que você relata isso? Quando o Novo foi criado, vários amigos meus participaram da fundação do Novo, enfim, pessoas excelentes, do Christian Lobauer, o Marcos Alcântara Machado, o próprio Diogo da Luz, o Mota lá no Rio de Janeiro, enfim. E essas pessoas, assim como eu, tinham uma visão de que o Novo poderia ser o grande repositório dos liberais na economia e no aspecto de conservadores ou até alguns mais libertários, digamos assim, agregar todo esse grupo. O que acabou acontecendo? O Novo é uma legenda que tem dono, e o dono é o João Amoedo. E quem não é
a secla, quando é seguidor fanático e obedece às diretrizes do João Amoedo, os projetos pessoais do João Amoedo, acaba sendo escanteado. Todas essas pessoas com um pouco mais de projeção. E quais diretrizes são essas aí? O Amoedo, ele toca o partido, ele criou um diretório nacional de 5 pessoas, das quais 4 são intimamente ligadas a ele. Um parece que é o corretor dele, o outro aplica o dinheiro dele, o outro é advogado dele. Ele manda no partido através do diretório nacional. Então, todo esse discurso de compliance, de regras de conflito de interesse, disso, daquilo, de não misturar a parte executiva com a parte política, ela é muito boa a ideia, mas ela acaba não funcionando porque ele é onipresente. Enquanto ele for onipresente no partido, você vai ver o que nós vimos, a bancada dos deputados federais se contrapondo à posição dele, o próprio Zema, que é um grande governador, eu convivi muito com o Zema enquanto fui ministro, posso dar grandes depoimentos a favor do Zema. O Zema foi escanteado, o Amoedo não foi nem no segundo turno, quando o Zema foi para o segundo turno, o fundador do partido não foi a Minas ajudar, não foi na posse do governador, do único governador do partido, quer dizer, não tem cabimento um negócio desse. Eles não têm ligação? Você acha que não tem ligação com outro? Zero, o Zema zero. Foi como outsider, assim? Não, não é outsider. O Zema é uma pessoa discreta, que tem personalidade e que tem feito um bom governo a despeito das dificuldades econômicas por que Minas passa e passou. E teve muito pouco apoio da cúpula do Partido Novo. Teve da base, dos deputados estaduais lá, tem o Bartô, que acho que acabou sendo expulso também. Quer dizer, eu fui expulso, o Sabará foi expulso, o Diogo da Luz foi expulso, todo mundo que não se curva a essa maneira ditatorial de tocar o partido é expulso. O partido é de um dono. Fala-se dos outros donos dos outros partidos, mas o Novo tem um dono. E esse dono exerce, através do Diretório Nacional, o seu poder. Eu fiquei na primeira suplência como deputado federal no Partido Novo, fui o 4º mais votado, entraram 3, né, o Poit, o Alexis e a Adriana Ventura. Eu fiquei em 4º. Não fui deputado, portanto, estava livre para escolher o que eu ia fazer da minha vida. Fui convidado pelo presidente Bolsonaro para ser ministro do Meio Ambiente e fui e aceitei. Ficou revoltado com que eu aceitei ser ministro sem consultar. Foi esse o ponto? Foi esse? Sem consultar, imagina que absurdo. Aceitou ser ministro sem consultar a cúpula do Partido Novo. Quem manda na minha vida sou eu, não é o Partido Novo. Aliás, não fez nada para me ajudar como deputado, o Amoedo, né? Ao contrário. Então, e eu não tinha obrigação nenhuma de consultar ninguém, como de fato não consultei e fiz o que eu achei que era o correto, aliás, como eu fiz a minha vida inteira. Essa é uma coisa que eu procurei desde 2006, quando eu comecei a me envolver em política, que eu procurei fazer foi ser sempre coerente com as minhas ideias, coerente com os meus princípios, com os meus valores. Foi o que eu fiz a minha vida toda e agora como ministro também. Perfeito. Como ministro, você certamente teve uma visão do Brasil muito ampla, né? Embora setorizada. Viajou bastante. A pergunta que eu faço a você, tanto como ex-ministro, como também como alguém que pensa o Brasil e quer atuar politicamente e atua politicamente, você vislumbra valores e sentimentos que nos unem hoje ou são capazes de nos unir a curto prazo? Um país tão dividido, tão polarizado como o Brasil de hoje, você consegue vislumbrar a curto prazo algo que possa unir essa nação? Há alguns livros que nós lemos aí ao longo dos últimos anos sobre a América Latina, sobre o comportamento na América Latina como um todo. Infelizmente, paira na América Latina de uma maneira geral, o Brasil não é exceção. Talvez o Chile esteja um pouquinho fora desse raciocínio, mas só o Chile. Que é esse sentimento estatista, essa coisa, a esquerda meio poética, filosófica, retrógrada, que permeia as sociedades da América Latina. Tem muita demagogia, essa visão de que o Estado é que vai resolver, anticapitalista, né? Anti-livre iniciativa. Isso, infelizmente, está na América Latina como um todo, o Brasil não é exceção. Onde isso se reflete para ficar, por exemplo, na área em que eu atuei como ministro, meio ambiente? Se você não dá valor econômico às coisas, valor econômico aos ativos ambientais, aos ativos naturais, você acaba tendo uma política que é de pura filosofia ou de demagogia ou de discursos vazios. A maioria desse pessoal, não vou dizer que são todos, há pessoas boas, mas a maioria desse pessoal que fez uma campanha contra o governo, contra a minha gestão, etc., são pessoas que fazem esse discurso de desprendimento, mas não abrem mão da sua remuneração para dar palestra, não abrem mão das viagens patrocinadas, do dinheiro recebido de organismos internacionais para financiar suas pesquisas que nunca terminam. Quer dizer, gostam muito de dinheiro.
tem uma atitude supostamente de alguém desprendido, alguém que pensa o todo, que pensa o bem comum, etc., mas não vive dessa maneira. Tem uma visão comercial, uma visão financeira. Quando é que a gente vai unir o país em torno dessa questão ambiental, por exemplo? Quando todo mundo no país tiver a exata noção de qual é o valor econômico das coisas. Então, quanto vale ter para o país um bom sistema de saneamento, para as pessoas não ficarem doentes. Mas, por outro lado, para você ter um bom saneamento, que aliás foi aprovado no governo do presidente Bolsonaro, com a minha ajuda, do Rogério Marinho, do Congresso Nacional, o Congresso teve um papel importante, o novo marco legal do saneamento. É o maior, talvez, demonstrativo do nosso subdesenvolvimento você ter um país que, em pleno século XXI, tem 100 milhões de pessoas que não têm coleta e tratamento de esgoto, 35 milhões que não têm nem água potável. Este é o grande comprovação da nossa falência ambiental. E essa turma de esquerda não está nem aí para esse assunto. Você não vê ninguém viajando o mundo inteiro para falar de saneamento. Fala de mudança climática, fala de Amazônia, mas de saneamento ninguém fala. Do gestão do lixo, né, do caos do lixo, dos resíduos sólidos, também ninguém fala. Então a gente precisa atribuir, para unir o país, atribuir valor às coisas. Para você ter um saneamento que funcione, por exemplo, o novo marco legal do saneamento aprovado no governo do presidente Bolsonaro atrairá as empresas para participar dos consórcios. Para você poder atrair empresas, tem que ter segurança jurídica, portanto, respeitar a iniciativa privada, respeitar a previsibilidade, taxa, tarifa. Quer dizer, há uma visão capitalista da solução de um problema ambiental que é o meio ambiente, Sim. que é o saneamento, perdão. Da mesma forma, o lixo. Se você não atribui valor ao lixo, como o mundo inteiro, aqui, de novo, a demagogia de esquerda permeia a política pública. O mundo inteiro utiliza o lixo. Você faz a reciclagem, tira o produto que tem valor, aquilo que não tem valor não adianta querer reciclar, porque ninguém vai usar. Você tira os produtos recicláveis que têm valor e o que não tem valor, o mundo inteiro desenvolvido incinera, para não ter que ficar despejando em lixões e poder gerar energia. Aqui no Brasil, uma demagogia, não pode incinerar, absurdo incinerar lixo. Não tem absurdo nenhum. A Alemanha, que é muito mais organizada que nós, recicla só 34% do seu lixo. O resto vai para incineração. Aqui no Brasil é 1%. Quando muito vai chegar a 2% no curto prazo. Então, assim, essa visão importante o país precisa ter. A realidade do Sul e do Sudeste no Brasil é completamente diferente do Norte e do Nordeste. Norte, sobretudo, né? Eu fiquei impressionado como o Sul e o Sudeste do Brasil, as pessoas do Sul e do Sudeste, e eu era uma delas, desconhece por completo a realidade do que acontece na Amazônia. Mas assim, por completo. Você pega uma pessoa do Sul e do Sudeste do Brasil e pergunta questões elementares de Amazônia, para a grande maioria das pessoas, eu me incluo numa dessas aí, e depois, quando eu me tornei ministro e fui à Amazônia dezenas de vezes, eu posso dizer, olha, a realidade brasileira é muito distinta, e a gente precisa entender o problema, unir o país em torno de um drive capitalista de desenvolvimento econômico que melhore o padrão de vida das pessoas. Entendi. O que você está dizendo é que, na área ambiental, essa unidade ela deveria representar uma política ambiental comum, embora talvez fosse legítimo que grupos que pensam diferente tivessem uma sintonia fina diferente nesses programas, mas tem que ter uma espinha dorsal. É por aí que você caminha, né? Você precisa ter primeiro o entendimento de que não haverá respeito ambiental se as pessoas estiverem na miséria. O Paulo Guedes falou uma frase quando esteve em Davos em 2019, perfeita, apanhou de todo jeito, né? Porque a esquerda bate sobre tudo que esse governo faz, a turma acha um jeito de bater. O Paulo Guedes falou uma coisa que é a pura verdade. A miséria é o maior inimigo do meio ambiente. Você vai em país rico, não tem desrespeito ao meio ambiente praticamente. Você vai em cidade, mesmo no Brasil, vai em cidades mais ricas, tem menos problema de meio ambiente. Vai nos bairros mais ricos, tem menos problema de meio ambiente. Por quê? Porque o pobre não gosta do meio ambiente? Não, claro que não. É porque a pessoa tem necessidades e preocupações muito mais urgentes de sobrevivência, transporte, alimentação, segurança, saúde, educação dos filhos. Ambiente, em quem vive num estado de maior necessidade, com maiores problemas, ambiente acaba ficando em segundo plano. Então, quando você traz economicamente todos para cima, a pauta ambiental vem naturalmente como algo incorporado. Os países ricos têm poucos problemas ambientais, os países ricos, os países pobres, muito mais.
Os bairros ricos, menos problemas. Os bairros pobres têm muito mais. Falta de saneamento, problema de lixo, contaminação do solo, problema de qualidade do ar. Então, este é um ponto que ou a sociedade brasileira entende que a questão ambiental ela é eminentemente econômica. Ela serve para o sul, para o sudeste, para o norte, para o nordeste e para o centro-oeste. Quando você tem prosperidade econômica, melhora o parâmetro ambiental. Para ter prosperidade econômica, o que tem que ter? Respeito ao setor privado, respeito à livre iniciativa. Não pode ter perseguição de quem produz, não pode ter, entendeu? Essa visão anticapitalista, anti-setor privado, anti-propriedade privada, não pode permear os setores públicos em geral, né? O setor público tem que valorizar, tem que respeitar, tem que ter equilíbrio, bom senso, devido processo legal, sabe? Essa segurança jurídica é importante. Senão o país continua sendo esse problema da América Latina que eu me referi agora há pouco, quer dizer, contra todo mundo que é capitalista, que é empresário, que é produtor, que é fazendeiro, que é do setor imobiliário, é um desrespeito potencial às regras. Não é verdade. Nessa visão parece haver uma unidade na América Latina, pelo menos uma unidade que se pretendia formar e que se pretende formar, né? Salles, a sua política ambiental, ela certamente foi muito diferente, né? A política que você trouxe para a pasta ambiental, muito diferente da política que vinha sendo feita no Brasil nas últimas décadas, ou na última década e meia, talvez. Eu fui promotor de justiça lá em Minas Gerais, lá no interior de Minas. E é uma anedota comum isso lá, mas é verdade. Muitos prefeitos vencem a eleição e a primeira coisa que ele faz é contratar um chaveiro para abrir a prefeitura porque o antecessor sequer deixou a chave, né? A pessoa entra na prefeitura, arquivos remexidos, nem lâmpada às vezes acha. A pergunta é, como é que você encontrou o Ministério do Meio Ambiente e, sobretudo, se tem alguma política dos seus antecessores que você valoriza e conseguiu, de algum modo, manter? Eu acho que as ideias que permearam algumas administrações anteriores à minha, no Ministério do Meio Ambiente, têm algumas boas ideias. A questão de valorizar a biodiversidade é importantíssimo. Você ter o cuidado com a floresta e tudo. Agora, nenhuma dessas políticas, na minha visão, levou em consideração os aspectos econômicos. Era como se o Brasil fosse um cofre sem fundo e que todo mundo pudesse gastar o que quisesse em prol de uma boa ideia, sem se preocupar com a viabilidade, sem se preocupar com a sustentabilidade econômico-financeira, sempre se preocupar com a relação de custo-benefício de cada política ou com a necessidade de eleger prioridades. Administrar, você conhece o setor bem, administrar é eleger prioridades com os poucos recursos que você tem. Você não pode virar para o orçamento público federal e falar, olha, com 20 eu não consigo, você tem que me dar 120. Não tem 120, você tem que se virar com os 20 que você tem. Nós fomos criticados, o orçamento diminuiu. O orçamento diminuiu porque nós herdamos um país aparelhado, com corrupção, com roubalheira nas estatais, com déficit público gigantesco, com o tamanho da máquina pública federal, estadual e municipal enorme, déficit de tudo quanto é jeito. Nós herdamos um país, a administração do presidente Bolsonaro, herdou um país quebrado completamente. Em que pese o presidente Michel Temer tenha feito, no período em que foi presidente, tenha tentado arrumar a casa, mas obviamente não deu tempo. Então o Bolsonaro recebe a herança dos 20 anos da esquerda, que aparelhou, destruiu, roubou, fez tudo que não podia. Então nós não pegamos um país ok, nós pegamos um país arrebentado. E aí estamos tentando arrumar com aquilo que recebemos, e não com uma teoria, não com uma ideia teórica de um país que estava tudo bem. Não estava tudo bem. Aí veio a pandemia, que dificulta ainda mais, né? Então, quando eu olho o ministério que nós herdamos, eu vejo um ministério que poderia, com a estrutura que tem, com a quantidade de funcionários que tem, ainda assim, uma coisa interessante, né? Uma frase que ficou famosa ao longo desses 2 anos e meio, né? O desmonte do IBAMA. Não houve desmonte nenhum. Nós herdamos o IBAMA e o ICMBio, que aliás nunca deveriam ter deixado de ser um órgão só. A Marina Silva criou o ICMBio, criou um monte de encargo de comissão, colocou um monte de gente lá, né? São órgãos que praticamente fazem a mesma coisa, tirando o cuidado das Qual foi a intenção? Qual foi o pulo do gato aí nessa criação? Eu acho que assim, houve um erro de concepção e foi conveniente também para o pessoal da turma lá, porque criou um monte de cargo de confiança com salários mais altos numa nova entidade, uma nova autarquia. Eu entendo que o IBAMA e o ICMBio jamais deveria ter havido
essa separação, né? Deviam ter continuado sendo uma entidade só, uma autarquia só. E acho que nós deveríamos juntá-lo novamente. Eu não tive tempo hábil para fazer isso, acho que nós tínhamos muita coisa para resolver ao longo desse tempo todo, tive vários problemas, né? O Brasil é um país grande, complexo, etc. Mas acho que em prol da eficiência administrativa, da lógica, da economicidade, né? Da eficiência, do respeito ao dinheiro do contribuinte e para entregar um resultado melhor, o IBAMA e o ICMBio tinham que ser fundidos. Essa é a minha opinião. Mas, enfim, não houve desmonte. Nós herdamos um órgão com orçamento baixo, com 50% de déficit de pessoal, né, 50% do seu quadro de pessoal faltando, pessoas que se aposentaram, morreram, mudaram de Cargos profissão. vagos. Cargos vagos. Não fomos nós que tiramos as pessoas. Você sabe, não pode demitir funcionário público. Então, nem que eu quisesse, eu não poderia demitir funcionário de carreira. Então, não houve desmonte nenhum. O orçamento que nós trabalhamos em 2019 foi o que foi feito em 2018. Se ele é baixo, ele era 1/3 do que foi em 2014, nós fomos recebendo. O PT roubou tanto no Brasil, essa turma fez tanta bandalheira que não sobrou dinheiro. E o dinheiro que sobra, ainda por cima, não era eficientemente gasto. Então, precisa ter uma noção daquilo que foi herdado, né, efetivamente. Uma boa parte dos ambientalistas gosta dos assuntos que são trending, né? Os assuntos que são da moda e que têm charme. Então gostam de discutir mudança climática, discutir a Amazônia, discutir a floresta, e ninguém quer falar de saneamento, de lixo, de descontaminação dos rios, né? Quer dizer, o dia a dia das pessoas. Um país com tanta gente que vive na beira de córregos sem tratamento de esgoto, o maior problema que você tem para resolver é saneamento. Foi no presidente Bolsonaro que se aprova o Marco Legal do Saneamento. E digo mais, a esquerda votou contra o Marco Legal do Saneamento. Os partidos de esquerda votaram contra. Tinha alguma razão específica, assim, alegada? Demagogia, corporativismo, porque tem um monte de entidades de autarquias municipais e estaduais que não querem a entrada do setor privado na área de saneamento, porque vai concorrer com eles, vão ter que prestar serviço melhor, com tarifas mais baixas, né? Então, quando você não quer a concorrência do setor privado, faz um lobbyzinho num sindicato, numa coisa assim, e trabalha contra. A esquerda foi lá, abraçou isso, votou contra o Marco Legal do Saneamento para se aliar com os sindicatos e com o corporativismo. Ricardo, eu queria falar sobre a sua saída do Ministério. Você saiu, num ambiente um pouco conturbado, em que se instauraram 2 inquéritos policiais contra você no Supremo, que agora baixaram porque você não está mais ministro, não tem mais o foro, né? E na sua saída, você disse o seguinte, eu estou aqui com as aspas aqui, você falou num pronunciamento para a imprensa ali, que o Brasil, nesses 2 anos, eu imagino que sejam os próximos 2 anos, né, até o fim do mandato do presidente, precisa ter uma união muito forte de interesses e anseios e esforços, tanto no âmbito internacional como nacional. E a parte que eu quero abordar aqui, tratar aqui, continua. E para que isso se faça de maneira mais serena possível, apresentei ao presidente meu pedido de exoneração. Fecha aspas. Isso me parece um reconhecimento de que você, de algum modo, se tornou um problema para o presidente. Isso é uma avaliação correta? Na verdade, nós fizemos os enfrentamentos e os posicionamentos que eram necessários. O Brasil, na minha opinião, desde o Acordo de Paris, até antes do Acordo de Paris, teve uma postura absolutamente equivocada perante a comunidade internacional, no sentido de você fazer todas as concessões, dar mais do que países muito mais ricos do que nós fizeram muito menos em termos de concessões na área de mudança climática, e o Brasil fez muito mais e recebeu quase nada, praticamente zero. Então, alguém tinha que colocar a fatura em cima da mesa perante a comunidade internacional e dizer, olha, vocês destruíram o meio ambiente do ponto de vista de mudança climática. Quem emitiu os gases de efeito estufa nos últimos 200 anos? A Europa e os Estados Unidos. Eles é que tiveram a revolução industrial, eles é que queimam combustíveis fósseis, carvão, gás, gasolina, petróleo, etc. Enquanto eles já tinham indústria lá na Europa e nos Estados Unidos, o Brasil era um país eminentemente agrícola. Então, eles são os culpados pelo acúmulo de gases de efeito estufa. Aí eles ficaram ricos destruindo o meio ambiente, acabando com as suas florestas, destruíram tudo, e agora dizem, não, o meio ambiente está ruim, vamos dividir essa fatura. Negativo.
A gente vai ajudar, o Brasil não foge do seu papel de ser um país importante na área ambiental, mas não vamos dividir a fatura do meio ambiente que vocês destruíram. Nós vamos ajudar a consertar aquilo que vocês fizeram, mas vocês vão pagar. Porque nós temos uma população de 210 milhões de pessoas, uma agricultura sustentável, gente que precisa do apoio econômico, pagamento por serviços ambientais, uma série de coisas, para isso lançamos o Floresta Mais, eles têm que pagar. Por que o pessoal que estava antes do meu lugar, lá no Ministério do Meio Ambiente, porque a turma ia lá para fora, recebia viagem em Paris, seminário não sei aonde, placa de honra ao mérito, quer dizer, eles cuidavam das suas biografias pessoais, e o Brasil, enquanto país, que se lixe. Não é à toa que a Amazônia é a região mais rica do Brasil em termos de recursos naturais, com a população mais pobre, com o pior índice de desenvolvimento humano. Olha esse paradoxo. Por que os ministros que me antecederam, ou aqueles que trabalham na área ambiental, não vão defender a população da Amazônia? Ele vai para Nova York, recebe passagem, vai para Paris, fica em bom hotel para falar de carbono, disso e daquilo, e a população na miséria lá na Amazônia. Ninguém fala. Isso parece muito razoável e parece que isso é bom para o Brasil. Mas parece que o presidente não foi capaz de bancar politicamente essa posição sua. Não, o presidente bancou. O que eu acho é que, infelizmente, nós temos uma conjunção de fatores. Nós temos uma cobertura de imprensa, em grande parte, contrária ao presidente e que não dá espaço às discussões serem equilibradas. Há uma discussão unidimensional, infelizmente. Nós temos uma parte da academia, que vivia pendurado nesses recursos internacionais e verbas de ministério para suas pesquisas que nunca acabam, e a hora que a gente fechou a torneira, a turma veio gritando, né? O jeito vive disso. Então, quando você fecha a torneira e diz, olha, chega, já recebeu tanto aí para fazer uma pesquisa que até agora não chegou no fim, não serviu para nada, para. Essas verbas internacionais que vêm para o Brasil em vários ministérios, a maioria vai para essa turma. Então, é preciso entender que há um interesse econômico por trás. É só interesse econômico? Não. Tem questões filosóficas, principiológicas, há visões diferentes de mundo. Como eu disse no começo da entrevista, eu entendo que a questão econômica é indissociável da questão ambiental. Muitas dessas pessoas que nos criticam olham a questão ambiental fora do aspecto econômico. Como quem diz, olha, eu tenho que fazer isso e quanto vai custar não me interessa. Como que o país vai fazer isso não interessa. Se a população vai ficar mais rica ou mais pobre também não me interessa. Como a pessoal da Amazônia? Não, o pessoal da Amazônia a gente vê depois, eu só quero ver o meio ambiente nesse momento. Não é assim. E a população brasileira precisa dessa visão. Então, quando a gente se coloca firme em prol dessas bandeiras, e o pessoal, inclusive lá fora, países estrangeiros, que não estavam acostumados com um Brasil que dizia não, né? A verdade é que esses poucos que eu me referi aqui, que adoravam ir fazer palestras lá fora e ganhar títulos e se dizer o maior ambientalista do planeta, faziam o benefício das suas biografias em detrimento do país. E diziam sim para tudo que lá fora o pessoal queria. E o Brasil continua sendo o país que eles emitem 70% dos gases de efeito estufa e nós ficamos aqui pedindo desculpa porque temos um outro problema. Não, vocês é que têm o problema. Nós vamos falar as verdades inconvenientes. Vocês lá fora destruíram as florestas, vocês emitem os gases de efeito estufa, vocês queimam combustíveis fósseis. Vocês, os Estados Unidos é responsável por 14%, a Europa é responsável por 13%, a China é responsável por 30% e a Índia por 7%. O Brasil é 3%. 3%, quer dizer, eles juntos são 70%, nós somos 3%. Como é que a sociedade brasileira, imprensa, academia, visam dizer, não, o Brasil virou um grande problema ambiental, mas que viramos um problema ambiental? Nós somos 3% do gás de efeito estufa, eles são 70%. Quer dizer, por isso, quando eu disse que nós precisamos ter uma união nacional, é para nós, enquanto brasileiros, defendermos o interesse do país perante o que acontece lá fora. Vocês destruíram a imagem do negócio brasileiro. Negativo. Vocês, esse pessoal que é contra o Bolsonaro, foi lá fora falar mal do Brasil. Porque como queria atingir o Bolsonaro, como nós cortamos as verbas que iam para essas coisas todas, nós fizemos o que achávamos que era o correto fazer, e espero que continue sendo feito. Essa turma ficou totalmente contra o governo e foi lá fora falar mal do Brasil. Então, assim, se há um problema lá fora, ele foi enormemente potencializado, na minha opinião, por maus brasileiros que foram lá fora
fazer politicagem contra o Bolsonaro à custa da imagem do país. Eu fui em 2019, fiz uma viagem em Nova York, Washington, Paris, Londres e Berlim, falando com imprensa, autoridades governamentais, terceiro setor, né, ONG e academia, e setor privado. Nas entrevistas que eu fui dar, tanto a jornais americanos, Washington Post, New York Times, CNN em Nova York ao vivo, BBC de Londres, eu fui debater ao vivo no Hard Talk em Londres, no BBC. Grande parte desses canais de imprensa, eu perguntava, mas de onde vocês tiram essas informações que o Brasil está fazendo isso, está fazendo aquilo? A gente reproduz o que a imprensa brasileira publica. Então, quer dizer, este é o nível de dano que uma visão unidimensional, né, tendenciosa, injusta, não estou dizendo que não tem problemas, existem críticas a serem feitas, erros a serem melhorados, coisas a serem aperfeiçoadas, não há dúvida, ninguém é infalível. E eu não tenho a presunção de dizer que a gente não erra, que o governo isso e aquilo. Não é isso. Mas que eu acho que houve ao longo desses 2 anos e meio, daqui para frente, espero que diminua. Houve muita injustiça, muita tendenciosidade disfarçada de jornalismo. Muita gente torcendo contra distorções, quer dizer, e a pior coisa é a cobertura injusta ou política, né, a militância disfarçada de equilíbrio jornalístico. É muito ruim. Porque a pessoa, não, olha, não é minha visão, eu estou relatando o fato. Não é fato. Você está dizendo aquilo que você defende, você está indo de acordo com a sua visão de mundo, as suas visões políticas, pessoais, né? E isso jogando nas costas do país e do governo. Voltando à sua pergunta, quando eu quis sair do governo, foi justamente para dizer, olha, eu fiz o que eu achei que era o correto fazer, daqui para frente espero que essas pessoas que fizeram tudo isso até agora baixem um pouco a bola e se unam para o Brasil ter uma posição melhor na COP26 e finalmente receber o pagamento por aquilo que o país merece receber em termos de crédito de carbono. Até hoje, nós fizemos todas as concessões nos últimos anos e não recebemos nada. O Brasil continua sem dinheiro para pagamento por serviços ambientais. Os créditos da floresta amazônica não recebem. O Brasil tem mais 130 bilhões de dólares de créditos de carbono não recebidos. E essa turma continua querendo, não, vamos fazer mais concessões, vamos fazer isso. Não tem. Eles é que poluíram, eles é que fizeram. Nós temos 86% da floresta amazônica preservada. As florestas europeias não dão 2%. Os Estados Unidos acabou com uma parte das florestas. Olha a política indígena americana. O que eles fizeram? Então, assim, não tem... Por que aponta o dedo para o Brasil desse jeito? É política contra o Bolsonaro. Porque enquanto o Lula era presidente, não tinha nada disso. Você menciona essa dificuldade que os grupos que se opõem à sua visão ambiental têm de tratar o meio ambiente em cotejo com outras questões importantes também, econômicas, etc. Você deu muita ênfase na sua gestão à pauta urbana e também, de algum modo, à agricultura. Isso é curioso, né? Porque passa a impressão de que você era um segundo ministro da agricultura, na verdade. Inclusive, o próprio presidente, quando você saiu, disse que você fez um casamento quase perfeito. É engraçado isso, ele dizia isso, quase perfeito entre a agricultura e o meio ambiente. Isso passa a impressão de que, talvez, eu estou sendo bondoso aqui, talvez para reequilibrar a discussão, você pode ter feito esse desequilíbrio para voltar as coisas ao local correto. E você acha que é por aí ou essa é a sua visão de meio ambiente mesmo? Eu acho que, primeiro, nós tínhamos que deixar claro que o Brasil não é o vilão do ponto de vista de meio ambiente na ótica de agricultura. Nenhum país do mundo tem um código florestal que nós temos, não tem a reserva legal. Não tem tão rigoroso como o nosso. Né? Nenhum tão rigoroso quanto o nosso. Os agricultores brasileiros são verdadeiros heróis. Produzem produzem um volume grande de produtos agrícolas a preços competitivos e com respeito ao meio ambiente. E são perseguidos por uma série de visões anacrônicas que colocam o agricultor como um escravocrata que destrói o meio ambiente para ter lucro. Quer dizer, é ridículo. O Brasil tem uma agricultura super equilibrada, desde os pequenos produtores rurais, às vezes os hortifrutigranjeiros, o pessoal do sul do Brasil, daqui do cinturão da região metropolitana de São Paulo, pequenos agricultores que trabalham o marido, a mulher, os filhos, até os grandes produtores que têm tecnologia, que têm plantio direto, que fazem coisas perfeitas. Tem problemas localizados no campo? Tem problemas.
como tem em todos os setores. Mas daí o agricultor ser visto desta forma é absurdo, não é? Então, por isso que a gente sempre, eu, o presidente Bolsonaro, enfim, o governo como um todo, sempre valorizou o homem do campo, que foi muito perseguido. Eu não estou falando do operador, dono das tradings de commodities, essa pessoa é financista, ele não é agricultor. Estou falando do agricultor, o dono da propriedade rural, fazendeiro, a pessoa que tem um sítio que produz frutas, etc. Essa pessoa sofre de uma série de problemas. Então, o que nós fizemos foi simplesmente reconhecer o papel que essas pessoas têm na questão ambiental, na geração de riqueza para o país. Com toda essa crise da pandemia, do Covid-19, a agricultura continuou produzindo, as pessoas continuam entregando seus produtos, a sociedade brasileira continua sendo abastecida graças ao bom trabalho da agricultura, inclusive e principalmente na questão ambiental. Basta ver que quando a economia para, qual foi o lugar onde continuou tudo equilibrado? Na agricultura. Aonde melhorou graças à pandemia, porque as pessoas pararam de fazer as coisas que destroem o meio ambiente? Nas cidades. Basta ver a água da Baía da Guanabara, ficou limpa, os córregos ficaram limpos, o céu ficou menos poluído. Por quê? Porque quem principalmente destrói o meio ambiente são as atividades urbanas, com o saneamento, com os veículos, com a falta, né, de saneamento, com os veículos, com o lixo que se produz, né? Por isso que nós elegemos a questão urbana, em que as crianças no Brasil não têm saneamento, o lixo não é bem cuidado, você vai nas cidades, praticamente todas as cidades do Brasil têm lixões ou têm má gestão do lixo, né? Então, esse é o problema verdadeiro para o brasileiro enfrentar já. Quer dizer que a questão climática não é importante? Não, ninguém disse isso. Mas quem tem que ter o maior ônus na questão climática? Aqueles que destruíram no passado e continuam destruindo hoje. Não o Brasil. Mas a Amazônia. A Amazônia tem problemas? Tem problemas, mas enquanto a gente não cuidar das pessoas da Amazônia, os seres humanos, os 23 ou 24 milhões de brasileiros que vivem na Amazônia, sentados em cima de riquezas de ouro, de madeira, de água, de biodiversidade, de uma série de coisas, e vivem numa miséria. A região mais pobre do Brasil, do ponto de vista de pior IDH do país, está na Amazônia. Então, mas a bioeconomia, importante ter bioeconomia, mas a bioeconomia vai gerar resultados daqui a 5, 10 anos. Como é que você cuida dessas pessoas agora, já? É que nem nas regiões metropolitanas. Como é que você cuida das pessoas que vivem na beira da Billings, da Guarapiranga, sem moradia, sem saúde, sem educação, Você cria regras que são irrealistas. Você tem que dar condições para essas pessoas melhorarem de vida, elas vão cuidar do meio ambiente naturalmente, mas elas precisam melhorar de vida. Salles, esse governo foi eleito em 2018 com uma pauta conservadora, basicamente. Você acha que ele tem honrado essa pauta? Eu acho que sim, o Brasil é um país complexo, né? Nós temos instituições firmes, sólidas, Congresso, Poder Judiciário, enfim. Então, tudo aqui no Brasil é feito de acordo com as regras. Nós temos uma série de coisas, mas o Brasil tem feito. Eu acho que depois de 20 anos de esquerda, que destruiu o nosso país, né? Destruiu a nossa economia, roubou as nossas estatais, roubou os planos, roubou os fundos de previdência, Previ, Banco do Brasil, Correio, Petrobras, etc. É uma destruição completa, né? Criou uma agenda cultural, educacional muito ruim no Brasil. A família, a instituição família no Brasil ficou um negócio assim absolutamente relativizado. Quer dizer, a pauta conservadora que o governo do presidente Bolsonaro se dispôs a reconstruir é essa que a esquerda destruiu. Não é fácil, né? O Brasil é um país grande, com diferenças regionais, diferenças culturais, respeitar diferentes opiniões. Aqui também ninguém quer impor nada a ferro e fogo. Aqui você tem que convencer a sociedade, fazer as propostas legislativas, vê-las aprovadas ou eventualmente rejeitadas, mas vê-las apreciadas pelo Poder Legislativo, né? Tem um devido processo legal, do processo legislativo, enfim. Um país com 210 milhões de pessoas, um território do tamanho do nosso, tem as suas diferenças e tem as suas dificuldades naturais. Mas dentro daquilo que o governo se propôs, ele avançou bastante. E é uma proposta que foi feita pelo presidente em 2018 às claras, né? Essa é uma questão que eu acho que tem que ser sempre reconhecida. O presidente Bolsonaro foi, na campanha de 2018, transparente com aquilo que ele se dispunha a fazer. Vou implementar uma agenda econômica liberal
e que enfrenta dificuldades de ser implementada em razão dessa visão estatizante, né? Essa visão de pró-governo, pró-Estado, que está arraigada na cultura brasileira. Mas ainda assim, muita coisa avançou, lei de liberdade econômica, privatização agora dos Correios, da Eletrobras, enfim, muita coisa foi feita. Nós fizemos concessão dos parques para o setor privado, lá no Ministério do Meio Ambiente, mas é num país por isso que eu referi à América Latina, num país que está na América Latina com essa mentalidade estatizante, anti-setor privado, anti-livre iniciativa, anticapitalista, tão arraigada, né, na nossa sociedade em diversas esferas, você avançar com essa pauta liberal não é tão fácil. Respeitar, fazer tudo isso dentro das regras democráticas, passando pelo todo o processo legislativo, Câmara, Senado, enfim. Para além da pauta liberal, a pauta conservadora, o governo fez aquilo que está conseguindo fazer, vamos dizer assim, e de modernização do Estado, e tudo isso respeitando as normas, respeitando a sociedade. O pessoal chamar o Bolsonaro é antidemocrático, ele não fez nada de antidemocrático. O governo tudo funcionou, as instituições funcionou, ele é super criticado pela imprensa, nunca passou uma regra anti-imprensa no Brasil. A imprensa tem toda a liberdade de criticar, até acho que critica alguns setores e criticam de maneira injusta e demasiadamente ofensiva em certas vezes, injusta. Mas, enfim, é a liberdade de imprensa isso daí. A pessoa tem liberdade de dizer o que quiser, depois é responsabilizado, se for o caso, na justiça. Pois é, por falar nisso, Salles, a imprensa e a liberdade, ela é tão livre que teve acesso a uma reunião privada dos ministros. Eu queria abordar esse tema, que para você é um pouco incômodo, porque você disse algo ali que talvez não dissesse em público, né? Talvez, imagino pela explicação que você deu depois, que é a sua posição, só que você não diria daquele jeito. Vamos aproveitar que a imprensa está ocupada com a pandemia e vamos passar a boiada. A pergunta é, quer dizer, você explicou que a sua intenção era dizer o seguinte, vamos desburocratizar certas regras ambientais para que os produtores, quem quer empreender, possa seguir adiante com mais rapidez, né? E com menos dano ambiental. Porque mais do que regras ambientais, né? A minha defesa na busca reunião foi o que mais te incomodava aí. O que mais te incomodava na burocracia e o que você tinha na cabeça com esse passar a boiada? O que precisava passar com mais rapidez? O passar a boiada é uma expressão conhecida da sociedade brasileira. Não tem nada Onde demais. Passa boi, passa boiada. Começa pelo fato de que era uma reunião entre ministros e que não tinha nada que ter sido divulgada. Isso. Não que tenha nada errado, mas é porque não se divulga. Imagina se você vai divulgar todas as reuniões de todas as empresas, vai ter sempre alguém que critica. Então, agora, a sociedade brasileira viu, ao divulgar a reunião, como se fosse, que não tinha nada errado, um governo que se preocupa com o bem da sociedade, com as políticas públicas, que debate e tudo mais. Então, só que mesmo assim, acho que não tinha, foi um erro, na minha opinião, do ministro Celso de Mello ter feito aquela divulgação. Acho que ele fez aquilo para espizinhar o Bolsonaro e, no final das contas, ficou claro que não se discutiu nada de errado na reunião, ao contrário, um governo de pessoas que têm suas opiniões e que defendem o interesse público sob a ótica que o governo foi eleito. O que eu defendi naquela reunião e continuo sempre defendendo? O Brasil, inferno do empreendedor, né? Todo mundo que quer trabalhar no Brasil, desde aquele que tem um carrinho de pipoca, uma banca de jornal, uma fazenda, uma indústria, uma construtora, é tanta licença, alvará, permissão, enfim, é um inferno para a pessoa trabalhar no Brasil. O Brasil é um dos países que tem o pior prazo para abrir empresa, né? O Exato. Prazo mais longo. Por né? isso que muita gente vai para a informalidade, porque não consegue se viabilizar ou não consegue colocar de pé o seu negócio, a sua pequena atividade e vai para a informalidade. Quer dizer, a gente acha que está protegendo alguma coisa, criando regras, burocracia, licenças, alvarás, etc. No fundo, você está jogando a pessoa para a ilegalidade, jogando a pessoa para a informalidade. Isso acontece na Amazônia, isso acontece nos grandes centros urbanos, quando a pessoa, ao invés de ter uma loja, ela vai vender produtos sem nota. Isso acontece em vários lugares. O que eu defendi na reunião? O que estava em jogo lá na época. Exato. O que eu defendi na reunião? Falei, é que o pessoal corta a minha fala e põe só aquela frase. Mas o que eu disse? Olha, todos os ministros que aqui estão, Tarcísio, Tereza, Paulo Guedes, Onix, etc., todos têm ouvido no Brasil e no exterior a necessidade do Brasil desburocratizar, simplificar, tornar regras claras, objetivas, concisas, processos mais céleres, né, mais eficientes. Então, o que eu defendi? Que em todos os ministérios
Este é um dever de casa que todos os órgãos públicos têm que fazer. É um dever de casa de autossimplificação, autorregulamentação, desregulamentação, simplificação, desburocratização. Foi isso que eu falei. Só que eu falei numa linguagem para os ministros que estavam ali. Na hora que você tira a frase do contexto, falou passar boiada. E a passar boiada é fazer o dever de casa. Não se referia, então, só apenas ao meio ambiente? Não, eu digo lá, olha, todos os ministérios que estão aqui têm dever de casa para fazer, tem coisas para avançar, o mundo inteiro está cobrando isso de nós, para ter investimento na infraestrutura, nisso, naquilo, aquilo. Então, é simples, o que qualquer pessoa de bom senso, qualquer pessoa do setor privado, de pequenos prestadores de serviços, comerciantes, setor imobiliário, todo mundo tem o mesmo sentimento, que o Brasil é o inferno do empreendedor, sob o ponto de vista da burocracia, das regras tributárias, das obrigações acessórias, enfim, tudo. Foi isso que eu falei, não tem nada demais. Agora, claro, quando você quer distorcer e toda vez que ficar criando uma frase de efeito, é que criar. Mas eu, assim, como você disse bem, eu, se tivesse que falar de público, falaria sempre com a explicação correta. Mas o princípio é o mesmo, é você ter uma simplificação, desburocratização, e isso gera riqueza, gera emprego, gera desenvolvimento, né? Isso é fundamental para o país. Salles, as eleições de 2018 foram aclamadas como as eleições em que houve uma parcial renovação do nosso Congresso Nacional. Você, hoje, a essa distância daquelas eleições, você acha que essa avaliação é correta ou a tendência é aqueles eleitos com essa bandeira de renovação chegar num ponto médio e as coisas continuarem como sempre tiveram? Veja, eu nunca fui, continuo não sendo uma pessoa que acha que a política deve ser algo de terra arrasada, quer dizer, nada do que houve no passado presta, não vamos fazer tudo novo. Isso não existe. Quem achar que isso vai acontecer está fora da realidade. E isso se confirmou, o que eu estou dizendo se confirmou de 1º de janeiro de 2019 em diante. O pessoal falou dos velhos caciques políticos, dos antigos grupos, do centrão, disso, daquilo, aquilo outro. Está todo mundo aí. Por quê? Porque nós temos que aperfeiçoar o sistema. As pessoas de bem têm que participar da vida pública. Aliás, esse sempre foi a nossa frase mestra do movimento Em Direita Brasil. O castigo que os bons sofrem quando se recusam a participar do governo é ser governado pelos maus. Essa é a lógica. Quando as pessoas não vão para a política, não participam, quem que fica na política? Os outros que você critica. Então tem que vir para a vida pública, tem que, aprender como é que é de verdade, não criar teses de laboratório, criar uma realidade que só existe na concepção da pessoa. Isso acho que um pouco, alguns colegas lá do Novo, quando eu estava no Novo, tinham essa visão poética de que não, vou entrar lá, vou mudar tudo. Não é assim. Você entra, você melhora os processos, você enfrenta as dificuldades. Às vezes você dá 2 passos para frente, tem que dar um para o lado, às vezes tem que dar um passo para trás para poder avançar. A política é assim, tem que conversar com a oposição, com a situação, tem que ouvir os argumentos. Você não é obrigado a concordar com os outros, mas você pode ouvir. E as pessoas te ouvirem também. Esse debate é importante, você ouvir, ser ouvido, entender e dizer, olha, eu ouvi todos os seus argumentos, estou de acordo com uma parte, não estou de acordo com outra, então discordo completamente, faz parte. Então, talvez tenha se criado, o Brasil passou por momentos muito difíceis, com esse desgoverno que o PT teve, a roubalheira, desfaçatez, né, todos aqueles escândalos que nós assistimos, depois o impeachment da Dilma, a entrada do Temer, aí aquele problema do JBS, lá o Joesley, do Temer. O Temer ia fazer a reforma da Previdência. O Bolsonaro teria recebido um outro país se conseguisse ter feito a reforma da Previdência ainda no governo do Temer. Só não fez porque teve aquele problema lá do Janot, com o JBS, etc. Muita coisa foi feita naquele período que o Temer foi presidente. Muita coisa boa. O que eu entendo? Que a eleição de 2018 foi um marco importante para dizer o seguinte, olha, o Brasil, exatamente como o Movimento Em Direita Brasil defendia desde 2006, o Brasil não é um país monoliticamente de esquerda. Nós temos direita, nós temos liberais, nós temos conservadores e as suas ideias, dos liberais, direita, conservadores, são tão legítimas quanto aqueles que são de esquerda, progressistas, que querem tudo quanto é libertinagem, os libertários, todos são legítimos e cada um vai escolher os seus representantes. Quem é de direita vota na direita, quem é de esquerda vota na esquerda, quem é progressista vota no progressista, quem é conservador no conservador e assim sucessivamente.
tem espaço para todo mundo. 2018 foi isso. Até então era um negócio assim, ou você é de esquerda ou você tem que estar fora da política. Foi o que aconteceu no período tucano da política e depois no período petista da política no governo federal. Eu entendo que o movimento político, história, etc., ele é pendular. Você vai para a esquerda, aí chega num limite, aí volta para a direita, aí a turma fala, não, está muito para a direita, volta aqui para o centro, e assim vai indo. A história e a política são pendulares, né? E você vai encontrando um ponto de equilíbrio a cada movimento, a cada ciclo que se desenvolve. Mas para você encontrar o ponto de equilíbrio, os dois lados têm que estar representados, as duas visões têm que ter legitimidade. Se não é um lado só, uma visão só, nunca vai ter um equilíbrio, vai pender para um lado só, como foi o Brasil em 20 anos. Nós estamos começando a ter uma visão liberal, começando a ter uma visão conservadora. São 2 anos e meio de governo do presidente Bolsonaro. Depois de 20 anos de esquerda. Quer dizer, 8 anos de Fernando Henrique, 8 anos de Lula, 6 anos de Dilma. O Temer já foi no meio do caminho. Mas, então, eu acho que, respondendo objetivamente, o que aconteceu em 2018 foi um fenômeno que eu acho que não se repete mais. Para o bem e para o mal. Algumas coisas boas, muito boas que aconteceram em 2018, infelizmente não se repetem. E, felizmente, algumas coisas ruins que aconteceram em 2018 também não vão se repetir. Quais são as ruins? Não, eu acho que essa visão de antipolítica, eu nunca fui dessa, nunca compartilhei dessa coisa assim, não, político não presta, tem que tirar todos os políticos. Entendi. Não é assim. Nunca tive essa visão. Continuo não tendo. Acho que a política, assim como todos os outros setores da sociedade, a política é um reflexo do que nós temos na sociedade. A política reflete aquilo que você tem no condomínio, no bairro, no clube, no prédio, as diversas opiniões, gente boa, gente ruim, gente séria, gente picareta, gente preparada, gente despreparada. É isso, as diversas formas, as diversas, vamos dizer assim, amostras da sociedade estão presentes também na política. Você não vai ter uma classe política distinta do que é a sociedade brasileira. A política é o reflexo da sociedade brasileira. E muitas vezes ela poderia ser um reflexo melhor se aqueles bons da sociedade civil se dispusessem a ir para a política. E o que tem acontecido, infelizmente, na vida pública? Eu falo isso pelo meu caso e por vários outros. Pessoas de bem que abrem mão da sua vida privada, de terem as suas atividades no setor privado, de ganharem seu dinheiro no setor privado, ficam longe da sua família, ficam longe dos amigos, vão lá se dedicar ao setor público, apanham tanto injustamente que falam assim, Deus me livre, não quero vida pública nunca mais. Platão disse isso na República, né? Que os bons têm dificuldade de... Mas é muito ruim, entendeu? E no Brasil isso se exacerbou muito. Essa coisa de linchar as pessoas publicamente, eu estou falando aqui em todos os aspectos, todos os espectros políticos, né? As pessoas têm que ir para a vida pública e quem está fora, quem está no setor privado, entender que o cara está lá fazendo sacrifício, às vezes o melhor que pode, tentando vencer as burocracias, tentando vencer regras que são difíceis de serem mudadas, tentando fazer aquilo que é possível, né? Às vezes fala, tinha que ter feito isso, tinha que fazer aquilo, vou dizer como é que é. Vai lá fazer então, senta lá na cadeira, pega a caneta, sai do teu banco, sai do teu escritório de advocacia, sai da sua empresa, onde você viaja de sexta-feira na hora do almoço para ir para a praia, e vai lá para o setor privado trabalhar, ganhar pouco, tomar processo, ouvir desaforo. Salles, acho que uma das passagens mais dramáticas da sua gestão foi aquela época em que se alardeava o desmatamento da Amazônia. Você se defendeu dessas acusações com dados e etc., mas isso evidencia um aspecto da política ambiental que já não é de hoje, que é a participação de artistas, de fundações internacionais. Até um presidente da França se manifestou no Twitter, se não me engano, em alguma rede social com uma foto antiga. Enfim, como é que você vê esse movimento que, em parte, é legítimo, em parte, me parece, até pela participação dos artistas, é minha opinião pessoal, parece um pouco teatral. Isso impactou, de que modo isso impactou algumas medidas que você tentou implementar? Como é que você vê essa participação de artistas, sobretudo, e de fundações internacionais nessa defesa do meio ambiente? Veja, eu acho que a questão ambiental não é uma pauta da esquerda. A esquerda continua tentando se apropriar, né? Como a esquerda foi comprovadamente uma falência nos temas de economia, né? Tudo que a esquerda defende
na economia, nas finanças, etc., deu errado no mundo inteiro. Está aí o colapso da Rússia, da União Soviética, etc., Cuba, Venezuela, enfim, por aí vai. Então, não só nos marcos institucionais, mas na questão econômica, sobretudo, a esquerda se comprovou um fracasso. E aí tentou migrar para a área dos difusos, né? Direitos humanos, meio ambiente e tal. E tentou se apropriar, ou tenta até hoje, se apropriar dessa pauta, como se a pauta fosse uma pauta. Meio ambiente não é uma pauta de esquerda, é uma pauta da sociedade. Muitos países ricos, que são de direita, os Estados Unidos, na época do Ronald Reagan, a Inglaterra, na Margaret Thatcher e assim por diante, o Churchill na Inglaterra, são países de direita, governantes de direita, e que se preocuparam com a questão ambiental. Então não tem essa história de dizer a direita é contra o meio ambiente, a esquerda é defensora do meio ambiente. Mentira, não é verdade. A maneira pela qual nós defendemos o meio ambiente é diferente da esquerda. A esquerda quer favores, distribuição, não quer uma coisa coerente que tenha explicações. Nós queremos, olha, isso aqui vai acontecer se tiver tal pressuposto econômico, se nós dermos valor aos ativos ambientais, se nós melhorarmos a qualidade de vida das pessoas, cuidar do saneamento, atrair o setor privado, tiver investimento, vai tudo melhorar. A esquerda não, tem que ser assim, de onde vem o dinheiro não me interessa, enfim. Não acho que a esquerda é a dona da pauta da área ambiental. Tá, ela não é dona, mas ela captura artistas e fundações. Por que você acha que ela captura esse pessoal? O discurso fácil, descomprometido com o resultado, ele atrai esse pessoal, né? É charmoso. Quem vai ser contra o meio ambiente? Quem vai ser contra? Ninguém é contra o meio ambiente. É claro que não é contra. O governo Bolsonaro jamais incentivou o desmatamento. Isso é uma mentira. Incentivou as queimadas. Mentira. É mentira. É ridículo. É absolutamente ridículo falar isso. Acontece o seguinte, mas vocês cortaram a verba. Não, cortei a verba porque esse fulano de tal queria a verba pública para ir viajar falar de queimada lá em Oxford. Negativo. Nós vamos aplicar desse jeito, desta forma, vamos ter eficiência. Mas as entidades que participam, se fizerem um bom trabalho, vão receber, se não fizerem, não vão receber. Então, assim, mas tem que dar? Não tem que dar. Entendeu? Então, esta tentativa de aparelhar ou de capturar, vamos dizer assim, a pauta ambiental, ela é permanente, você destacou bem. E gera uma incoerência danada, né? Quer dizer, você tem vários exemplos de pessoas que têm um discurso ambiental maravilhoso, mas não vivem dessa maneira. A pessoa é um grande ambientalista, mas vive no Leblon, de carro blindado, vive em São Paulo, nos Jardins, vai comer em restaurante caro e fica fazendo pauta ambiental no Twitter. Né? Cheio de banqueiro, isso, aquilo, aquilo outro. Pô, não tem segmento da sociedade brasileira que mais especula e recebe dinheiro da sociedade do que dono de banco. Não, porque o governo estimula os especuladores. Bom, e banco é o quê, então? Quer dizer, é um discurso, o discurso tem que ser aliado à prática. Eu acho que o Brasil é um país que tem problemas ambientais para resolver? Tem. Onde é que eles estão? Na sua maioria, na área urbana. Quem te destrói o meio ambiente? As cidades. Basta ver os rios, as represas, o problema de saneamento, o lixo, etc. Tem problema na agricultura? Tem algum problema, mas a agricultura é muito sustentável no Brasil. A esquerda é totalmente, pessoal, os esquerdas mais, fazendeiro é trabalho escravo, fazendeiro é latifundiário, explora não sei mais o quê. A visão arcaica, completamente. Fazendeiro no Brasil hoje, na sua esmagadora maioria, é gente que emprega com tecnologia, que respeita o meio ambiente, que faz, que acontece, etc. A Amazônia tem problema? Tem problema. O principal problema da Amazônia, as pessoas. Essa turma aí que faz esse discurso, artista, essa turma internacional, se pergunta, quanto você vai dar para cuidar das pessoas da Amazônia? O cara desconversa e vai embora. O exemplo está no Adote um Parque. Nós criamos um programa no governo federal. Teve adesão boa esse programa? 132 unidades de conservação na Amazônia, né? O pessoal chama erroneamente de parques. 132 parques na Amazônia, federais. Cadê os grandes defensores do meio ambiente para adotar parque? Cadê os 3, 4 bancos aí que fizeram carta indignada? Nenhum adotou nenhum. Nenhum adotou nenhum parque. Nenhum. Mas por que aí não você tinha abre o regras jornal, muito está lá, rígidas, banco dando recorde de lucro, não sei quantos bilhões. Quantos parques você adotou? Mas por que não deu certo isso aí? O que aconteceu? Porque eram regras rígidas demais? Não
Não tem regra rígida nenhuma, um programa super simples, lógico, dinheiro direto para a unidade, não via nada para o governo federal, não tinha nenhum elemento de arrecadação nem nada. Você adotava um parque, você mesmo custeia, você mesmo cuida, você mesmo emprega o dinheiro. Então não tem nem o que, não vou dar dinheiro para esse governo. O dinheiro não vem para o governo, o dinheiro vai para o parque. Você não está dizendo que está preocupado com o meio ambiente? Cuida da unidade de conservação. Quando o sujeito começa com esse discurso, assim, qual que você adotou? Aí eu digo, desconversa, vai embora. Tanto que depois que nós lançamos o Adote um Parque, a maioria desses críticos sumiu. Porque eu quero ver quem ia criticar, dizer o seguinte, você adotou qual parque? Nenhum, porque não tem porquê. A oportunidade está dada. Tem 132 unidades de conservação na Amazônia. Cada um desses críticos adota um. Está resolvido o problema. Essas 132 unidades correspondem a 15% do bioma Amazônia. 15%. Caramba. Então, juntos, essa turma, 132, poderiam cuidar só aí de 15% da Amazônia. Sai do discurso e vem para a prática. Assina a página não sei o quê, na Folha, no Estado, página inteira não sei aonde, perfeitamente. Pega esse dinheiro, adota a unidade de conservação. Salles, a sua última fala me pareceu um pouco cética, talvez até ressentida em relação à vida política, à vida pública na política. Agora que você já não é mais ministro, quais são os seus planos aí para os próximos anos? Eu gosto de vida pública, acho que é difícil vida pública no Brasil, porque as pessoas compreendem pouco as dificuldades de você trabalhar no poder executivo. Legislativo tem outras incompreensões, outras injustiças, né? Essas generalizações que se fazem, a política é tudo ladrão, no Congresso não sei o quê, tudo errado isso aí. Já repito, como todos os segmentos da sociedade, tem gente boa, gente ruim, gente preparada, gente despreparada, tem de tudo. Eu gosto muito de vida pública, não é à toa que fundamos o Movimento em Direito ao Brasil em 2006, eu fui ser secretário particular do governador Geraldo Alckmin em 2013 e 2014, depois fui secretário de Meio Ambiente, depois tive a felicidade de ser convidado para ser ministro de Meio Ambiente do Bolsonaro. Saí agora do governo porque entendi que era preciso deixar essa questão ambiental de forma menos conflituosa, porque acho que o meu papel de colocar os pingos nos is aí foi cumprido. Tenho pela frente, junto com vários outros colegas lá de Brasília, opções, ser candidato, não ser candidato, etc. Eu gosto de política e acho que as pessoas que gostam de vida pública, de política, têm que participar, seja como for, né? Eu pretendo continuar tendo uma atuação na vida pública, não sei se vou ser candidato, ou aqui vou ser candidato, ou posso ajudar outros candidatos, enfim. Mas acho que é importante continuar. É importante continuar e é importante trazer mais gente boa para a política. Essa é uma coisa também fundamental. Se você não trouxer mais gente, política, uma das dificuldades que o governo teve, eu tive no Ministério do Meio Ambiente e outros ministérios tiveram, é quando você vem para o governo, quem você vai colocar para te ajudar? Quem vai ocupar aqueles cargos de confiança? Porque você convida as pessoas, olha, tem tal posição, quer vir? Não, obrigado. E de fato é difícil, você ganha pouco. Tem que ficar longe, se você for para Brasília, tem que ficar longe da sua casa, longe dos amigos, longe de tudo. Então, mas eu gosto. Eu acho que a vida pública, ela é uma coisa de vocação. Quem tem vocação para a vida pública, em algum momento da sua vida ou em partes da sua vida, deve ir para a vida pública. E continua exercendo, como eu exerci a advocacia em vários momentos, intercalados, inclusive, exercer a sua profissão no momento que dá. A eleição do ano que vem vai ser uma eleição bastante diferente, eu acho, da de 2018, a de 2022. Entendo que o Brasil não deveria ficar tão polarizado nessas questões, entender que a alternância de poder é natural, né? Quer dizer, a esquerda ficou 20 anos no poder. Por que tanta raiva da direita estar no poder, de ter essas visões? Eu vejo a forma como o pessoal critica as pautas conservadoras, ou a agenda liberal, ou discussões, novas maneiras de olhar velhos assuntos. Como se não pudesse existir. Como se não pudesse existir o debate. Não pode debater. Aí o simples debate já vira, não, isso é absurdo, como é que alguém levanta essa discussão? Deixa discutir.
Se a sociedade defender um assunto, ele vai para frente. Se o Congresso quiser esse assunto, ele vai para frente. A gente precisa amadurecer um pouco isso daí. Tem que respeitar as diferentes opiniões e deixar que elas se alternem. Tem espaço para todo mundo. Se o presidente Bolsonaro for reeleito, que eu espero que seja no próximo ano, vai chegar em algum momento da história brasileira que a esquerda vai voltar ao poder, porque a alternância de poder é assim. Natural, né? E aí ninguém vai poder chegar e falar, não, a esquerda não tem... Não, se a sociedade escolher em algum momento futuro a esquerda volta e ela vai fazer aquilo que entende. Depois volta à direita de novo. Liberais, depois... Faz parte. Agora, a maneira como as coisas estão sendo colocadas na vida pública parece o seguinte, não pode... Tudo isso que está sendo feito, tudo isso que está sendo discutido, não poderia nem existir. Como é que pode alguém defender essa ideia? Como é que pode alguém ter essa perspectiva? Quer dizer, é um patrulhamento ideológico, uma ditadura do politicamente correto. Quer dizer, é o fim da picada. Então, agora, vamos ver. Salles, foi um prazer falar com você. Muito obrigado pelo seu tempo. Espero que você volte aqui em um próximo programa. Eu que agradeço. O prazer foi meu. Obrigado. Há alguns meses atrás lançamos A Primeira Arte, uma trilogia inédita sobre os impactos da música na nossa vida e na nossa sociedade. O filme foi um sucesso e já conta com mais de 2 milhões de espectadores. Agora, chegou o momento de anunciarmos o nosso próximo filme, sobre uma outra arte que está presente cotidianamente em nossas vidas. Você vai entender o poder e o impacto que o cinema tem em nossa sociedade. Os filmes nos trazem reflexões que muitas vezes a escola não consegue prover. Não são apenas mensagens, mas imagens e cenas que lembramos por toda a nossa vida. Anote na agenda. No dia 25 de outubro, estreia uma nova série original da Brasil Paralelo chamada A Sétima Arte. Vamos revelar 2 fatos não mostrados no Brasil quando o assunto é cinema. Primeiro, vamos apresentar uma tese inédita sobre o cinema e suas camadas de significado. Além disso, mostraremos como a atual geração de filmes vem alterando as grandes tradições, símbolos e histórias por questões ideológicas. Clique no link deste vídeo e faça o seu cadastro para assistir o nosso lançamento de forma gratuita. Faça isso para receber todos os detalhes da nova série e libere um conteúdo especial. O e-book 10 filmes recomendados pela equipe Brasil Paralelo com indicações feitas a dedo pela nossa equipe. Nós contamos com sua participação. Muito obrigado e até breve.